Sobre a leitura de hoje, vem falar da rainha Esther, onde ela vem implorar para Deus que ajude ela, que ela estava só. Eu vou ler aqui para vocês entenderem melhor. Naqueles dias, a rainha Esther, temendo o perigo da morte que se aproximava, buscou refúgio no Senhor. Procurou-se por terra desde a manhã até o anoitecer, juntamente com sua serva, e disse: Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, tu és bendito, vem em meu socorro, pois estou só e não tenho outro defensor fora de ti, Senhor, pois eu mesmo me expus ao perigo. Senhor, eu vi dos livros de seus antepassados que tu libertas, Senhor, até ao fim. Todos aqueles que te dão, que são caros, que te são carros. Agora, pois, ajuda-me, a mim que estou sozinho e não tenho mais ninguém senão a ti. Senhor, meu Deus, vem, pois eu em auxílio de minha oferenda. Põe em meus lábios um discurso atraente quando eu estiver diante do leão, e muda o seu coração para que eu dei aquele que nos ataca, para que este presença com todos os seus cúmplices e livrai-nos da mão de nosso inimigo. Transforma nossa luta em alegria e nossa dores em bem-estar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, assim, Esther aqui está implorando a Deus socorro. Está implorando a Deus socorro. Pedindo a Deus que venha ao encontro dela, auxiliar dela, que ela está passando por um momento de tribulação, aonde ela iria ser morta. Então ela vem pedir a Deus, implorar a Deus que venha ao socorro dela, que ela estava só. Então Esther aqui, ela está tendo uma confiança em Deus. É tanto que ela leu o livro dos profetas, o livro da Bíblia, justamente para falar da sua fé em Deus naquele momento, implorando o socorro do próprio Deus. Ela aqui, Esther nos ensina a implorar nos momentos difíceis por Jesus. Eu não sei qual que você está passando nesse momento, às vezes você não está passando por um momento difícil, mas quando você estiver passando, peça a Deus, busque, faça que nem Esther, faça uma oração oração profunda, de fervor, que você será atendido, será atendida. Porque é assim, às vezes a gente pede a Deus as coisas, mas não pede com aquele fervor. A gente pede, digamos assim, não pede com insistência, não pede com amor, perseverança, com aquele fogo. A gente às vezes pede, mas com leveza, sem força, sem autoridade,
sem fé. Não, a gente não pode pedir dessa maneira. A gente tem que pedir, tudo que a gente pedir, tem que pedir com fé, com certeza, com perseverança. Porque às vezes naquele momento não vai vir a certa, não vai vir a hora certa. Mas logo pouco tempo vai vir a sua graça, a minha graça. Então, o que é que Esté está fazendo aqui? Ela está implorando a Deus, tendo fé, perseverança, insistência. Como diz o Evangelho, batendo na porta e ela será atendida. Porque ela bateu na porta e insistiu. E Deus quer que a gente faça isso. Então, a rainha Esté, ela vem nos mostrar o tamanho da sua fé e nos mostrar também que a gente deve ter a mesma fé que ela teve. Implorar a Deus, buscar a Deus, oração com fervor, com perseverança, com insistência, com quem tem autoridade de pedir. Porque veja bem, outra coisa, para a gente ter autoridade para pedir as coisas a Deus e conseguir, é preciso a gente também fazer o caminho da santidade. Percorrer o caminho da santidade. Quando a gente faz o caminho da santidade, percorre, a gente tem autoridade para pedir a Deus o que quiser. O que quiser. Então peça a Deus com autoridade, com insistência, com sabedoria. Não peça a Deus coisas vãs e também não fique pedindo a Deus coisas santas se você não está vivendo o caminho da santidade. Por quê? Porque você primeiro tem que entender que você tem que viver o caminho da santidade. Por quê? Porque ali quando você começa a viver o caminho da santidade, Deus está vendo. E às vezes você não precisa nem pedir, Deus vai te dar. Porque Deus ele é assim. Quando a gente procura viver o caminho certo, o caminho da santidade, o caminho da honestidade, do amor, da paz, da perseverança, a gente tem sucesso na vida. E ele sabe que ele dá porque ele vê o que a gente merece. Por quê? Porque a gente faz o caminho da paz, o caminho da esperança, o caminho do céu. E coloca outras pessoas ao mesmo caminho. Então por isso que eu estou dizendo para vocês. Quando você larga as coisas do mundo, as práticas do mundo, o desejo do mundo, para seguir Jesus, você leva uma vida ali firme. Aí quando a gente começa a seguir Jesus com firmeza, é isso que eu quero para minha vida. Você vai entender que nada é mais importante do que a santidade, de que a conversão das pessoas, de que buscar paz em Cristo Jesus. Você vai entender que dinheiro, bens materiais, saúde, comida, tudo, nada é mais importante do que a salvação. Você vai focar em Cristo Jesus. Quando a pessoa tão pessoal com Cristo, essa pessoa não quer outra coisa a não ser Cristo. É claro que precisa do comida, precisa do dinheiro. Não estou falando que não precise disso. Estou falando que a pessoa não vai ficar focado nessas coisas. Para você estar confundindo. Porque o próprio Jesus é quem sustenta essa pessoa. Porque essa pessoa está focada nas coisas do alto, nas coisas do céu. Então Deus vai dar para essa pessoa. Essa pessoa vai ter autoridade para isso. Porque ela está percorrendo um caminho santo. E ela não está focada em nada da terra, mas sim nas coisas do alto, nas coisas do céu. Louvado seja Jesus Cristo, para sempre seja louvado.